Obrigada, presidente. Eu gostaria... São quantos minutos? Cadê o relógio? 15 minutos, deputado. Eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre o momento que a nação está atravessando e, consequentemente, o momento em que o parlamento está vivendo, dando respostas que são necessárias para a proteção da democracia. Desde ontem nós vimos tanto Senado como Câmara Federal se movimentando comprometidamente para realizar obstruções nessa casa, justamente por causa que a nação brasileira, a democracia brasileira tem sido vítima do ativismo judicial, tem sido vítima do arbítrio, da interferência de poderes, que nós temos visto, infelizmente, acontecer na Suprema Corte, que tem tentado legislar no lugar do parlamento. Seria aqui aonde brancos, negros, héteros, homossexuais, homens e mulheres, crianças, adultos, teriam de fato os seus direitos protegidos. Quando a gente fala de direito protegido, a gente tem por obrigação que está falando sobre direitos adquiridos no funcionamento normal e saudável da democracia. Então, diante de tudo isso, nós estamos aqui tratando de um assunto que foi, de uma maneira arbitrária, legislado, ou seja, de uma maneira irregular, por um poder que não tem poder de legislar, que foi o STF. Então, em 2011, de fato, o STF equiparou a união de pessoas do mesmo sexo, é verdade, à união estável entre homem e mulher, reconhecendo a união homoafetiva como núcleo familiar. Isso foi o que o STF fez. Que valor isso tem dentro da democracia? Se isso foi feito de uma maneira desrespeitosa quanto ao funcionamento da democracia? Zero. Nós estamos aqui corrigindo e protegendo os direitos individuais da maneira que eles podem ser protegidos, via parlamento. Então, se alguém está fazendo um trabalho sério, se alguém está preocupado com a democracia, é quem trabalhou para que esse projeto pudesse ser apreciado nessa casa. Então, no momento em que esse projeto de lei, veja só, apresentado pelo STF, se é que isso existe, porque o STF nem tem o poder de apresentar projeto de lei, quando ele reconhece, quando ele muda o conceito de família, tem que passar por aqui. É a Constituição Federal que diz o que é família. Aliás, ela nem diz, viu? Ela apenas reconhece. Porque a família, ela existe antes da Constituição. A família, ela existe antes do Estado. Antes de haver a política, a família já havia. Então a Constituição Federal, ela vem e ela só reconhece, olha, existe a família. E ela é homem e mulher. Pronto. Queremos mudar isso? Então tem que mudar a Constituição Federal. Agora, o que nos assombra é que esse pessoal que usa no seu discurso diversidade, reconhecimento da existência do outro, respeito à dignidade humana e às mais diferentes formas de amor, esse pessoal, que é um pessoal do PT e companhia, ficou mais do que uma década no poder e não apresentou nessa casa um trabalho de respeito para que fosse, sim, reconhecido aqui. Cadê onde vocês estavam? Onde vocês estavam quando homossexuais lutavam para ter protegido pelo menos seu contrato civil? Onde vocês estavam? Por que a população LGBT sofreu tantos anos? Por que a população LGBT não foi digna de representação nessa casa, que tem o direito legítimo para criar direitos verdadeiros e consolidados na lei? Fizeram uma gambiarra com o STF? É isso que o governo PT tem para oferecer para a população LGBT? É gambiarra.
vergonha! Que vergonha! Nesse sentido, presidente, eu até parabenizo a iniciativa do relator de trazer o assunto para o lugar do assunto. E o deputado que me antecedeu, ele falou que a principal preocupação dele era a democracia, né? Vamos ver quem esse pessoal tem como exemplo de democracia, já que o deputado federal que me antecedeu é do partido PSOL, apoiador de Lula. É o pessoal que usa a camisa do Che Guevara, assassino de homossexuais. Esse pessoal tem Che Guevara, um assassino de homossexuais, sabe como o quê? Como um grande líder da democracia. Esse pessoal que fala na democracia e fala em nome dos homossexuais, levantam a bandeira de Cuba como uma verdadeira democracia. Sabe o que aconteceu há pouco tempo em Cuba? Durante a parada gay, eles prenderam os manifestantes. Homossexuais e lésbicas em Cuba estão dentro da cadeia pelo simples fato de manifestar, como eles dizem, seus afetos e prazeres. E é chamada aqui Cuba de democracia por esse pessoal da bandeira do arco-íris. Cadê a piedade, a misericórdia? Pelos próprios homossexuais que estão lá presos, vítimas de uma ditadura comunista. Pelo contrário, eles estão aqui trabalhando para que o mesmo aconteça no Brasil. A Venezuela, há pouco tempo, queridos, fez uma prisão coletiva. Há pouco tempo prendeu mais de 30 homens porque estavam numa sauna gay. Cadê a liberdade individual desse pessoal na Venezuela? Se o próprio Lula está dizendo que sabe o que é isso? Sabe o que é prender 30 homossexuais por serem homossexuais? É excesso de democracia. Sabe o que é prender 30 pessoas por causa da sua orientação sexual? É excesso de democracia. E recebe o ditador que prendeu esses 30 homossexuais com tapete vermelho em nossa nação, chamando ele de democrata. Aonde vocês estavam? Cadê o pessoal? Cadê o pastor piedoso? Cadê? Onde eles estavam? Eu tive que ouvir aqui na boca de alguém que se diz pastor, que diz que esse projeto, ou os que o apoiam, eles não reconhecem a existência do outro. Não reconhecem a existência do outro. Olha só, alguém que se diz pastor, deputado do PSOL, partido esse, autor da DPF 442 que está no STF, mandando matar quem já existe e está dentro do ventre materno. Mandando matar aquele que o médico está dizendo, está ali a cabecinha, está ali o pezinho, está ali a mãozinha, e eles estão dizendo, mata, porque não representa nada, não existe e não merece dignidade. É esse pessoal que está dizendo que somos nós que não reconhecemos a existência do outro? Mas a Bíblia que ele citou também já falava, em 2 Timóteo 3,5, falava de homens que no fim dos tempos, eles terão uma aparência de piedade, mas sem a eficácia dela. Eles terão a aparência de piedade, a linguagem de piedade, o termo de piedade, mas na hora de defender um bebê dentro do ventre da mãe, não haverá piedade. Não haverá. O bebê merecerá a pena capital. A pena que nem o pior dos assassinos recebe no Brasil, que é a pena de morte. Um bebê. Tá aqui ele. 12 semanas. É assim que eles dizem. É assim que eles dizem. Ah, mas só são 12 semanas. Não é assim? Não existe. Não merece respeito, nem dignidade. Então, ele terminou o discurso dele, o suposto pastor, citando diversas pessoas. Eu quero parabenizar, porque ele citou pessoas tão diversas que entre elas tem algumas que foram denunciadas por homofobia. Ele citou João Willis, que o Ministério Público denunciou por homofobia, e ele botou João Willis como a razão dessa luta. Claro, se ele defende Che Guevara, Nicolás Maduro e Cuba, ele pode defender outro homofóbico como João Willis, por que não?
Então, nós estamos diante, queridos, de algo muito importante para essas pessoas. Nós estamos diante de algo para uma população que é diferente da maioria. Nós estamos diante de uma oportunidade de garantir, no lugar onde se garante direitos, o direito à proteção, à liberdade individual dessas pessoas. Através do quê? Do contrato social, que está sendo previsto pela primeira vez agora, através desse projeto aqui. E veja, não foi o PT que trouxe, não foi o PSOL que trouxe. Foram pessoas realmente preocupadas com o indivíduo, realmente preocupadas em proteger o indivíduo, proteger o direito individual e proteger o casamento. São duas coisas diferentes. Nós podemos proteger os dois. Podemos proteger o contrato civil e podemos proteger o casamento no lugar onde ele pode ser protegido, que é o parlamento. Então, a sugestão hoje aqui é: se eu quero que a Constituição reconheça que a família não é um homem e uma mulher, se eu quero que a Constituição reconheça que a família é dois homens ou duas mulheres, ou um homem e várias mulheres, ou uma mulher e vários homens, ou várias espécies juntas, a alteração que eu desejar em respeito à democracia tem que ser feita aqui. Então, nós estamos aqui defendendo a democracia, defendendo a seriedade dela, a saúde dela, só que sem hipocrisia. Só que sem aparência de piedade, mas com a verdade. Porque a verdade, sim, ela pode nos libertar a nós, ao outro, a quem é igual e a quem é diferente. Então, era esse o meu discurso. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Priscila Costa, pela sua participação aqui. Próxima oradora, a deputada Fernanda Melchiona, para falar contra o relatório. Presidente, primeiro eu queria só deixar um registro que, obviamente, não merece que eu gaste o meu tempo de debate com terraplanismos e realidades paralelas, de quem utilizou o tempo para atacar o PSOL, é um partido que eu tenho muito orgulho, que tem compromisso com os trabalhadores, com as trabalhadoras, com as mulheres, com a comunidade LGBTQIA+, aliás, com uma bancada diversa e com o deputado distrital mais votado da história do Distrito Federal, justamente um deputado LGBT, um partido que tem compromisso com a causa dos negros e negras e, ao mesmo tempo, para não ter que entrar nos meandros de defender esse vergonhoso relatório, alguns deputados vão para as verdades que só existem na realidade paralela do terraplanismo do mundo do bolsonarismo. Eu não vou perder o meu tempo discutindo e desmentindo mentiras escancaradas, mas eu queria deixar só um registro. Que essa tentativa aqui da comissão é também a expressão de uma turma que não quer ter que responder sobre a realidade do Brasil. E, por exemplo, a delação premiada do tenente Mauro Cid, que coloca o Bolsonaro na sala da tentativa de golpe do 8 de janeiro. É gente que não quer ter que responder sobre a tentativa de roubar joias milionárias do acervo presidencial num esquemão que envolveu leilão, etc., ida e vinda dos Estados Unidos. Não quer ter que responder aos escândalos de rachadinha da família ou mesmo o envolvimento com as organizações milicianas do Rio de Janeiro. É gente que vê o cerco fechando no sentido político contra a extrema-direita brasileira e quer seguir retroalimentando uma base fundamentalista e minoritária. E por isso está tentando botar um projeto, um relatório, que, por favor, é inconstitucional. É um projeto que não para em pé. É tão absurdo, mas tão estapafúrdio que a gente esteja 12 anos depois da garantia do casamento civil pelo Supremo Tribunal Federal, por unanimidade do Supremo Tribunal Federal, a partir de décadas de luta da comunidade LGBT. Uma resolução do CNJ de 2013 que garantiu que 100 mil casamentos fossem adotados, fossem realizados, e a gente esteja discutindo na Comissão de Previdência
da família, da criança e da adolescência. Um projeto que não para em pé, porque é inconstitucional, e que ao mesmo tempo só serve para retroalimentar uma base fundamentalista e violenta, que também retroalimenta a violência contra a comunidade trans no Brasil, que é uma das comunidades que, aliás, tem em números o maior assassinato da população trans por ser trans do mundo. E aí a gente ouve um show de horrores. Um show de horrores de transfobia, que eu quero dizer a Vossa Excelência que eu não consigo aceitar como natural. Semana passada, depois daquela reunião da comissão, eu fiquei durante muitas horas pesada sobre as falas violentas que foram ditas, que atacam pessoas, que atacam famílias, que atacam a dignidade da pessoa humana, que atacam a identidade de cada um, que atacam a orientação sexual pela livre vontade ou enfim, pela única vontade de destilar o ódio contra o outro. Sinceramente, eu queria estar discutindo aqui nesta comissão como vai se zerar a fila do INSS. Tem 7 milhões de brasileiros e brasileiras que esperam os seus benefícios de aposentadorias. Queria estar discutindo aqui o impacto da reforma da Previdência do Bolsonaro, que tem que ser revogada, sobre o conjunto dos direitos das mulheres trabalhadoras. Queria estar discutindo aqui como vai se resolver a lista de adoção, que é gigante, de crianças que deveriam estar no lar transitório de forma transitória nos abrigos e que acabam virando permanentes por uma série de dificuldades. E não só não se está discutindo isso, como quer se atacar o direito civil de que os casais LGBTs possam adotar, ter direito a visitar familiares no hospital, ter direito a acompanhar o filho ou a filha na escola. Se diz de uma comissão de defesa da infância um ataque também. Aqui, agora, também a infância. Quando se ataca um direito civil já consagrado de 100 mil famílias que existem. E são os mesmos que adoram bradar, nós, os defensores da família. Não são defensores da família. Nós defendemos todas as famílias. Porque tem uma concepção de um setor fundamentalista, porque eu não vou generalizar. Eu tenho certeza que os evangélicos brasileiros estão com outras preocupações, pastor Henrique, Brasil afora, os cristãos, os espíritas, os sem religião, mas os fundamentalistas querem impor a sua visão para os outros. Pastor Eurico, o senhor é contra o casamento gay, homoafetivo, LGBT? Simples, não se case com outro homem. Case com quem o senhor quiser, mas permita que as pessoas façam a sua escolha. É simples. É contra, não casa. Mas garante o direito das pessoas exercer a sua cidadania. Eu não preciso ficar discutindo um submundo das trevas que tenta inviabilizar as nossas intervenções, porque eu tenho uma concepção, inclusive para a história, já disse para vários dos meus parceiros e parceiras dessa jornada, que mesmo essa tentativa estapafúrdia de vocês está se mostrando falha. Nós vimos ao longo das últimas semanas uma repercussão bastante negativa ao trabalho da comissão, a falas transfóbicas de parlamentares, a própria votação aqui. Nós vimos uma audiência pública, fruto do acordo e da briga ontem, né? Toda a briga na semana passada foi realizada ontem, que vocês viram que a tentativa de atacar os direitos da comunidade LGBTQIA+, não mobiliza ninguém. Ainda bem, porque a luta se fortaleceu muito ao longo das décadas. Se usou pesquisas mentirosas, 60% da população, segundo 2 institutos, são a favor do casamento LGBTQIA+. Todas as pesquisas já é um direito consagrado, já é algo que, enfim, e vocês seguem fazendo a marcha reacionária das trevas, da hipocrisia, porque adoram dizer que defendem a família, mas atacam todas as famílias. Adoram vir tentar impor a sua visão de mundo para o conjunto da sociedade. Quando, na verdade, nós estamos num Estado que é laico, que tem que reconhecer todas as religiões, mas não pode ter nenhuma. E
várias vezes aqui nós vimos alguns deputados tentar transformar a comissão e as comissões num púlpito. Da sua pregação só querem impor uma lei para o conjunto do povo brasileiro. E como eu digo, minoritário. Porque os LGBTs estão nas igrejas evangélicas, estão nas igrejas batistas, estão nos terreiros, estão na sociedade lutando por direitos. E eu hoje fiquei ainda mais chocada, porque diante do conjunto das preocupações do povo brasileiro, que não são poucas, num país de 72% de população endividada, de salário ainda muito baixo, de Bolsa Família conquistado, mas ao mesmo tempo precisa ser ampliado para chegar nas pessoas com vulnerabilidade, num país que tem toda essa lista para adoção de crianças, num país que tem uma das maiores estatísticas de estupro. Foram 74 mil casos de estupro em 2022, a maioria contra meninas e adolescentes. Isso que é um dos crimes mais subnotificados. E a Comissão da Adolescência e da Infância está discutindo o quê? Trevas. A longa marcha das trevas. Eu mesma, hoje, impactada com o tema dos eventos climáticos extremos. O Rio Grande do Sul está vivendo uma calamidade. E entre segunda e hoje, a chuva simplesmente transbordou na nossa capital de tal maneira como nunca tinha acontecido. Na Orla, na Mauá, tem crianças, famílias, pessoas atingidas na Ilha da Pintada, na zona sul da cidade de Porto Alegre, aliás, todos em partes da região metropolitana. E não se está discutindo uma política de assistência, de auxílio para as famílias atingidas pela enchente, para as crianças, para os adolescentes. Como a comissão poderia estar fazendo como parte da proatividade para debater um tema que é central para um estado, mas que acontece em vários outros estados, infelizmente. Porque o aquecimento global é uma realidade, infelizmente. E é óbvio que a gente tem que agir localmente, mas também lutar globalmente com um padrão de preservação do meio ambiente e de garantia de que a temperatura média do planeta não aumente tanto. É preciso reduzir os efeitos, mas atuar no concreto. E nós poderíamos estar discutindo isso, presidente. Eu, aliás, gostaria de estar discutindo que tipo de assistência nós poderíamos estar buscando: isenção de taxas de luz e água para as famílias atingidas, auxílio emergencial para essas famílias. São escolas atingidas e, de novo, nós entramos no tema da criança e da adolescência. Então, é óbvio, eu não preciso dizer o quão absurdo esse relatório. Está na pauta. Está na pauta. Os projetos originais, todos sabem, foram feitos lá em 2007 pelo deputado Clodovil, pelo deputado Jean Willis, quando não tinham direito consagrado, que foi a interpretação da Constituição. Porque todos são iguais perante a lei, porque já está interpretado e garantido esse direito civil, e está garantido justamente pela luta da comunidade LGBT. E o que a gente vê é essa turma das trevas pegar projetos que majoritariamente são projetos meritórios, já não necessários, muito deles, em relação ao casamento homoafetivo, para fazer um relatório que seja a treva das trevas e uma tentativa de invisibilizar 100 mil famílias que existem, embora não impacte sobre essas 100 mil famílias, mas não impactará para nenhuma outra família. É isso que eu quero dizer, o movimento. Porque nesse momento eu já não me dirijo, aliás, talvez em nenhum momento gostaria de me dirigir para os fundamentalistas que têm que ter muito ódio no coração para ficar vendo como ataca uma comunidade, como promove um projeto que destila ódio, como faz discursos que retroalimentam a violência lá embaixo, como desrespeitam e não chamam as deputadas pelos nomes corretos, como fazem falas caluniosas e criminosas. Eu pensei naquele dia, na semana passada, presidente, que o crime não pode ser normalizado. Tentei fazer uma questão de ordem, o senhor não me deu a palavra, porque a LGBTfobia é crime. Desde 2019, equiparado a crime de racismo imprescritível e inafiançável. E a gente viu casos explícitos na hora de transfobia. E nós não vamos mais naturalizar esse absurdo, que é reiterado. Tem
moleque por aí que adora fazer crimes de forma reiterada, mas já está respondendo via Ministério Público Federal, tem tantos outros que adoram tentar usar esses espaços de poder para retroalimentar a violência contra a comunidade LGBTQIA+. Mas eu não me dirijo a esse, eu quero me dirigir à comunidade. Porque uma coisa é a violência que é esse relatório, pastor Elrico. Outra coisa é a resistência que nós vemos expressa não só aqui hoje de manhã na comissão, as pessoas cheias de atividade, movimentos coletivos, e que é uma expressão de quem pode estar em Brasília, quem se organizou para vir, ou audiência pública ontem com uma mobilização incrível dos brasilienses contra esse relatório, mas eu quero me referir à história. A geração que fez a revolta do Ferros Bar como herança do Stonewall, fazendo o nosso Stonewall brasileiro. Aqueles que começaram em cada cidade do Brasil a fazer as paradas LGBTs para mostrar o seu orgulho de ser quem são e a luta pela liberdade de amar, que fazem com que a gente tenha no Brasil a maior parada LGBT do mundo na cidade de São Paulo e que se expressa em várias outras cidades, mostrando a cor da bandeira do arco-íris, mostrando a vivacidade, a alegria e ao mesmo tempo o empenho de uma comunidade que não aceita a extrema-direita e foi fundamental para derrotar o Bolsonaro, por isso tanto ódio dos bolsonaristas contra a comunidade LGBTQIA+, mas que não vai aceitar a tentativa de silenciá-la. Essa lei não para em pé, não para pela constitucionalidade, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, mas também não para diante da potência da luta da comunidade LGBT no país, porque façam o que façam, os LGBTs não voltarão para o armário, porque já conquistaram direitos a partir da sua luta, da sua mobilização. Então o que eu quero dizer, não só é mostrar essa tentativa de retroalimentar uma base minoritária da extrema-direita para não ter que responder pelos crimes do Bolsonaro, que aliás estão aparecendo cada vez mais dia a dia, mas para a comunidade LGBTQIA+, acreditar na sua força, na sua auto-organização, na sua mobilização, que foi o que nos permitiu conquistas no Brasil e que é o que nos permitirá varrer o bolsonarismo politicamente da história e ao mesmo tempo conquistar mais direitos para a comunidade.